Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Esse aqui é o segundo vídeo da série A Influência da Arquitetura na Percepção do Sagrado nas Religiões. Por uma alteração da minha rotina, de um novo trabalho, de estágio e inúmeras coisas, eu não estou tendo como gravar um vídeo por dia como era proposto. Ao invés disso, tornou-se um vídeo por semana. Contudo, os vídeos tornaram-se extremamente mais longos. Então, vou postar alguns fragmentos nos stories, vou postar um Reels, um vídeo completo no Instagram, e esse vídeo também vai para o YouTube, como parte do meu projeto de extensão em teologia. Hoje, nós vamos falar aqui sobre as três construções ou os três espaços organizados mais antigos dos quais se tem notícia, com elementos arquitetônicos. O primeiro é Tel Al-Caramel. Esse, especialmente, é o mais antigo, mas ele não é um templo. Portanto, o templo mais antigo não é ele. Ele é o espaço organizado, sem a presença de um templo, dedicado a um ritual mais antigo do que se tem notícia, entre 10.900 e 8.800 anos antes de Cristo, portanto no período neolítico pré-cerâmico. Ele tem características de espaço organizado, portanto pode-se falar de uma pré-arquitetura religiosa. Eu digo pré porque aqui não há o abrigo, não há um templo definido, há um espaço organizado para fins ritualísticos. E é o que se há. O que se tem de dados aqui são que, a partir da análise pela arqueologia, eram caçadores, ou seja, ali ainda se ocupavam da caça para sobrevivência, que se reuniam ali para fins espirituais, sem uma religião definida, mas que praticavam o sacrifício de animais e de humanos, certo? Havia no sítio arqueológico os registros de algumas torres, estruturas maciças de pedra, com fim defensivo e religioso, mas não é um templo, construído de uma forma única, certo? As características lá, o que as escavações encontraram? As escavações encontraram sepultamentos, objetos decorados, restos de atividade ritualística, e aqui muito interessante. Que restos eram esses? Cinzas de animais e seres humanos. Portanto, a sugestão de que houve ali sacrifícios, inclusive de seres humanos. A torre sugere um componente simbólico elevado em direção ao céu, simbólico no ritual em si, mas a sua função ainda é debatida. Então, para esse sítio arqueológico, não se tem certeza. A situação dele hoje é sítio arqueológico, que era usado para reunião comunitária. Avançando, vamos para o sítio arqueológico de Göbekli Tepe, na Turquia. Tradução desse nome, coluna do umbigo, ou barriga em turco. Aqui nós temos o primeiro templo. Aqui há um templo, um espaço organizado, em que esse espaço é oval, o que já sugere para nós a reunião de comunidade, porque os espaços ovais ou circulares eram usados para comunidade porque havia o contato visual entre os membros quando se dispunham no formato oval, com um altar, uma mesa no centro e com duas colunas ao centro e demais colunas distribuídas ao redor do local. É claro que essas colunas têm
uma finalidade ritualística, um simbolismo que foi materializado pela arquitetura religiosa, né? O que eram essas colunas? Eram colunas que tinham inscrições com imagens de animais, com imagens de homens, animais antropomorfizados, ou seja, com características humanas também. E aqui pode ser aquilo que deu origem ao hinduísmo. É certeza? Não. Por quê? Porque aqui há uma divergência. Porque eles praticavam o sacrifício de animais. E o hinduísmo não faz isso. Pelo menos não hoje em dia, né? Agora, há tanto tempo atrás, é difícil dizer. Ainda está esse templo no período neolítico pré-cerâmico. A data dele é entre 9.600 e 8.200 a.C. É o templo mais antigo do qual se tem notícia. Alguns arqueólogos estimam que ele seja mais antigo que Tel al-Caramel, mas comprovadamente não, tá? Eu já falei sobre a estrutura, sobre as inscrições de animais que haviam nas colunas, como leões, javalis, raposas, aves de rapina. O tipo de animais que estão nas estruturas nos levam a acreditar que eram animais que eles consideravam como deuses, que eles adoravam, tinham devoção. Daí a ter lá na Bíblia, em Êxodo 20, aquela inscrição, aqueles 10 mandamentos: não farás para ti imagem alguma do que há em cima nos céus, embaixo na terra ou nas águas debaixo da terra, né? Porque andando pela região, Israel vê que havia esse culto a animais. E como Israel era o primeiro povo monoteísta, crendo em Javé, escreve dessa forma. Então aqui: não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Aqui nós estamos falando não de coisas espirituais, estamos falando de animais. Estamos falando de representar animais como deuses. É isso que o texto está dizendo. Tá? Então, o templo mais antigo, o primeiro templo do mundo, é como ele é descrito. E há aqui a presença ritualística de animais, há aqui a presença ritualística, inclusive, de sacrifícios humanos, certo? Agora, há também a sugestão de que ali era usado também para a comunhão das pessoas. Essa comunhão, porque no aspecto oval do templo e número da quantidade enorme de carcaças de animais que foi encontrada, então se supõe que, além dos sacrifícios, eles faziam o banquete, a comunhão, a alimentação deles ali naquele local, tá? Sem uma religião definida, para nós falarmos, esse templo serviu a tal religião. Então nós não temos. A finalidade dele era para fins comunitários, cerimônias, alimentação ritual, marcação de tempo ou de eventos sazonais, quando se começa a desenvolver a agricultura, né? Ele indica uma transformação da organização social, e quem mais dedicou recursos para construir esse templo foram a parte dessa sociedade que se desenvolvia através da caça e da agricultura, certo? Depois desse, nós chegamos aos relatos bíblicos,
a Torre de Babel. Já ouviram falar do zigurate de Etemenanque? Pois é, esse zigurate é a Torre de Babel, que vem a ser relatada na Bíblia como algo que queria chegar aos céus, enfim. Mas na realidade não era isso. O zigurate de Etemenanque era o maior dos zigurates da Babilônia. Ele estava na cidade da Babilônia, perto do rio Eufrates, na terra de Shinar, certo? Atualmente é a cidade de Ilá, na província de Babil, e a data provável do zigurate de Etemenanque, ele foi construído entre os séculos 14 ao século 9 antes de Cristo. Só que ele não foi só construído, ele foi reconstruído também, porque ele foi destruído 2 vezes. Uma vez ele foi destruído por Senaqueribe e a segunda vez por Alexandre o Grande. E o que acontece aqui no relato bíblico? Israel chega e vê aquela monstruosidade, aquela coisa enorme sendo construída e diz que eles querem chegar aos céus. Quando, na realidade, não é bem isso. O que acontece é que o zigurate de Etemenanque era uma estrutura fora do comum para aquela época. Por quê? Era uma estrutura, uma torre de 7 andares, dedicada a um deus que Israel não reconhecia, ao deus Marduk, com elementos arquitetônicos bem significativos, tá? Os elementos característicos: havia um santuário, um templo ao deus Marduk, onde se realizavam os cultos da elite, tá? Então ali havia um culto a Marduk, havia ali o sacrifício de animais, mas era ainda para a elite, para aquelas pessoas que dominavam. A estrutura, por ser alta, feita em andares, com rampas direcionadas, simbolizava a ponte entre o céu e a terra, ou a subida até o divino. Para você chegar até lá em cima, você tinha que subir. E é por isso que Israel diz que eles queriam chegar até Deus. Bom, chegar até Deus sempre foi uma ambição humana, não é? O uso de tijolos queimados e camadas ornamentais, rampas, escadarias, era parte da arquitetura ritual. Aqui nós temos a arquitetura religiosa conversando e materializando a forma como eles acreditavam e tinham e desenvolviam a sua crença. Então trata-se de uma arquitetura ritual que direcionava para Deus, que colocava elementos visuais que trouxessem ao subconsciente aquela forma de crer, aquela forma de culto. Ele serviu ao culto a Marduk, mais uma vez, no contexto babilônico religioso. Era parte integrante dos templos das cidades-estado da Babilônia. Tá? Com sacerdócio, havia sacerdote, haviam festivais anuais, haviam eventos naquele local. A finalidade principal: servir de morada ou plataforma elevada para o Deus ao qual ele tinha sido dedicado. Era o ritual da cidade-estado que se conectava com o divino, certo? Os atos de culto eram associados sempre à torre, o espaço sagrado no topo da estrutura, o ponto mais alto. Simbolicamente afirmava o poder da cidade da Babilônia.
Então, agora a explicação do porquê é que na Bíblia descreve essa torre querendo chegar aos céus e por que é que eles dizem que Deus veio e confundiu as línguas. Bom, a torre era fora do comum em tamanho e grandiosidade, nos seus jardins, nos seus elementos arquitetônicos. Então, daí a intenção de querer chegar aos céus. Porém, a Babilônia, a região da Mesopotâmia, era uma região próspera, uma terra entre rios, próxima ao Eufrates e ao Tigre, e ali se encontravam pessoas de todas as micro-regiões ao redor, naquele local. Então Israel chega no exílio, cativo, sem entender nada do que está acontecendo, vem aquela coisa maravilhosa sendo construída ou reconstruída, e diversas línguas que eles mesmos não entendem. E depois, quando ele é destruído novamente, eles relatam que Deus veio, confundiu as línguas e que aí parou a sua reconstrução. Quando na realidade o registro dessas diversas línguas se dá porque ali tinham pessoas de diversas línguas. A questão é, Israel só entende a sua história quando ela é a história de Israel com Deus sendo construída, Deus caminhando com o seu povo, ou abandonando o seu povo por ocasião da sua desobediência. Então essa é a forma de Israel interpretar aquilo que acontece à sua volta. Mas esses templos, tudo que é da cultura babilônica, vem depois influenciar a vida de Israel. Israel é influenciado pelos povos ao seu redor. Israel, quando pratica o sacrifício de animais, está sendo influenciado pelos povos ao seu redor. Então, esses elementos arquitetônicos no templo de Etemenanque, nos zigurates, vai fazer presença, esses elementos vão estar presentes depois no templo de Salomão, no templo de Herodes, eles vão influenciar esse templo, certo? Espero que vocês tenham gostado, até o próximo vídeo. Como eu disse, serão vídeos mais longos, porque a pesquisa se aprofundou um pouco e não dá para resumir tanto, senão eu deixo muitos detalhes de fora. Mas o próximo vídeo, ele já vai, a gente já entra na Bíblia falando, né, da evolução do tabernáculo para o templo de Salomão até chegar ao templo de Herodes. E depois, né, na troca romana do paganismo para o cristianismo, a sua reformulação dos templos. Então, essa vai ser uma linha do tempo agora mais focada no nosso nicho Bíblia, cristianismo. Depois eu vou fazer outros vídeos que falem das outras religiões. Até porque a influência da arquitetura na percepção do sagrado e nas religiões. E aí eu não estou falando de denominações apenas do cristianismo. Eu estou falando de religiões, de hinduísmo, de cristianismo, dos muçulmanos, né? Enfim, das diversas religiões e suas interpretações e a relação da arquitetura com esses elementos de todas as religiões, tá bem? Muito obrigado e até o próximo vídeo.